Oi, gente, boa tarde. Estamos novamente aqui nos estúdios do AC 24 Horas com o Médico 24 Horas. E para a gente é uma alegria muito grande ter você aí do outro lado da telinha para assistir as novidades da medicina e principalmente entregando uma medicina de qualidade no Acre, que os avanços têm chegado no estado do Acre, isso é notório. E a cada dia a medicina está ampliando o seu leque de tratamento. E a semana já iniciando, eu quero te desejar uma semana de vitória, de paz, de alegria. A Bíblia fala que este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. Isso quer dizer que cada dia que você amanhece, que você abre os seus olhos, é um motivo de alegria, porque muitos já partiram. E nós estamos aqui, vivos. E a Bíblia fala, onde há vida, há esperança. Então tenha esperança de dias melhores, de uma vida saudável, com muita saúde, com muita paz, muita alegria, com Deus no coração. E hoje nós vamos falar isso, que traz alegria, traz esperança. E trazer esperança é aquela pessoa que muitas vezes já largou de mão, né? Desistiu. E o que mais hoje afeta a sociedade no Acre, no Brasil e no mundo é a tal da obesidade. A obesidade, ela virou uma pandemia de doença. E nós vamos falar hoje da obesidade, falar com uma pessoa que é especialista. Nós sempre nos preocupamos aqui no AC 24 Horas de trazer aquela pessoa que mais está marcando na história do Acre, né? Na atualidade, aquela pessoa que, como diz o acreano, está bombando nas redes, o comentário, os próprios médicos procurando aquele médico para poder também se tratar. E hoje eu tenho uma alegria de trazer uma amiga especial, né? Eu conheço ela há tantos anos, mas ela tem uma história ascendente. Gente, é igual o foguete, né? Diz que foguete não dá ré, deu ré um dia desse aí, né? Mas ela está realmente tratando, tendo um sucesso com seus pacientes. Inclusive, até eu vou virar paciente dela, se Deus quiser. A agenda dela é apertada. E eu quero falar hoje de obesidade com você. Eu quero trazer isso para você. As canetinhas aqui, nós vamos falar tudo sobre isso, como emagrecer. Nós estamos aqui hoje com a doutora Fabiola Helena, trabalha com endocrinologia, com metabologia, e realmente é apertado o consultório dela, mas ela vai trazer para a população novidades e ela, com certeza, um dia, se você tem um sobrepeso como eu, um dia um gordinho, né, tinha um sobrepeso, virou um obeso e um super obeso. E ela está aí para ajudar a sociedade. Eu tenho uma honra, alegria de te apresentar essa médica maravilhosa, uma médica espetacular, com conhecimento absurdo e que está aí arrebentando. Fabiola, prazer te ter aqui. O prazer é meu. Há muito tempo a gente do AC 24 Horas queríamos te trazer aqui, mas obrigada. A tua agenda muito apertada, né? E a gente... Foi uma negociação aí muito grande para a gente poder trazer você aqui. Inclusive, eu acho que você desmarcou muito a agenda hoje, na segunda-feira, é um negócio muito apertado, muito você está aqui com a gente, né? Toda a tua publicidade, sim, todo o teu pessoal, teu consultório, tua equipe, né? Os avanços que você tem trazido para a sociedade acreana. Fabiola, eu quero bater um papo contigo hoje sobre a obesidade. Porque hoje ela é a principal do mundo, essa doença que afeta tanto. Antigamente não era catalogada nem como doença, né? Não. Hoje a obesidade é uma doença. Isso, uma doença grave de todas as especialidades. Por que de todas as especialidades? É um processo inflamatório, né? A obesidade ela é um processo multifatorial, inflamatório, aonde vai afetar cardiovascular, vai afetar o emocional desse paciente, né? A estrutura corporal ela vai ser lesionada pelo peso, pelo sobrepeso e pelo obeso, né? Que a gente chama de mórbido. Então, é uma gama de médicos, a medicina como um todo para trabalhar cardiovascular, neurológico, metabólico, tudo, reumatológico, vascular, articulações, psiquiatra, reumato, todo mundo está junto. Até na parte do homem urológica, ginecológica, da mulher, tudo. Começa desde a pediatria, né? Pediatria, endocrinologia, todas as guias da medicina vai estar todo mundo acompanhando. O que é um obeso, um sobrepeso e um super obeso? O sobrepeso, né? Vamos lá. É aquela pessoa que tem aquela pochetinha, que vai começando da pochetinha, que vai engrossando mais as perninhas, e aí até ele chegar a um tecido adiposo, aquele aglomerado de tecido adiposo, a ponto dele não querer mais sair de casa. Nós estamos numa escala do IMC, né? É a subida da taxa de gordura. 28, 29, 25 em diante. A gente já está pedindo 26, 27. Opa, isso aqui gradativamente está subindo. Vamos ver o que está acontecendo. Vocês usam uma tabela, um mecanismo? O IMC ele já não é mais, né? Ele não é um fator, né?
predominante no tratamento da Ah, obesidade. é? Não. E qual é o novo? Nunca foi novo, é a bioimpedância. Ah, E o tá. padrão Entendi. ouro é a calorimetria. Opa, isso é Né? novo, hein? Furo na reportagem dentro do ar. Né? A calorimetria. Me fala aí desse negócio. A como é que é? calorimetria, ela trabalha para saber o quanto realmente há de gasto desse paciente basal, quanto é que ele vai gastar, para poder o nutricionista... Gasto metabólico basal desse paciente. Desse paciente. E às vezes ele gasta menos, consome mais. Sim, e ele não Entendi. entende porque ele não emagrece. E cada paciente tem um gasto diferente, Diferente, né? diferente. Tem um que gasta 2.000 Sim. calorias, 2.400, tem 3.000, tem aquele atleta que gasta 5.000 calorias. Enfim, Que é o né? que nós queremos trazer para o consultório. Hoje Então, a gente assim, tem cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Então, vocês trabalham agora com o paciente com o consumo calórico desse Isso. paciente. Até para mandar para o Nutri. Entendi. O Nutri, quando ele pega isso, Gente, que coisa boa. os olhos enchem, né? Ele se emociona Assim, para ele pegar poxa, uma que calorimetria. médico de excelência, Né? né, Mito? Já mandou mastigado, né? Isso. E aí é o que é o nosso próximo passo. No último congresso internacional se falou muito de obesidade, sobre a calorimetria, sobre todos os tratamentos que nós temos, o arsenal para a obesidade, que graças a Deus avançou. Fabiola, hoje um paciente obeso que ele está trazendo repercussão na saúde dele, o tratamento é multifatorial, Multifatorial. nós sabemos, né? A obesidade, ela foi um estilo de vida. E a perda de peso e ter uma vida saudável também é um estilo Também. de vida, nós sabemos, Também. né? Também. Eu não vou chegar lá na Fabiola. Fabiola, faz aqui um passe de mágica em mim. Um milagre. E tá tudo, um milagre. 50% Não existe que é isso, né? Não existe. Não existe. Não Isso não existe. Isso é Em nenhum dos o tratamentos. que estão vendendo por aí é uma Sim. verdadeira falácia, Você né? emagrece deitado. Não existe o Não, isso deitado. não existe. Não existe. Tá? Isso, pelo Já amor vi de isso. Deus, né? Não precisa fazer grandes esforços. Precisa. Eu preciso te tirar da zona de conforto. Como você chegou a esse corpo? Como Entendi. você ficou aprisionado no corpo que você se encontra hoje? Então, eu tenho que mudar. Você E não é só No geral. simplesmente, como estão vendendo por aí, uma Não, caneta, né? não, não, não você é. vai injetar isso aqui Não. e aí vai estar zerado. Mesmo que você Não. consiga, quando ela chegar ao Brasil, você vai precisar de um acompanhamento médico. Não faça isso. Às vezes a pessoa nem de uma caneta precisa. Ela Não. precisa de um... De um estilo. Só de um estilo, de um Inclusive- acompanhamento médico, né? Inclusive, uma colega médica me ligou para perder 4 quilinhos. Quero comprar um medicamento. E o estilo? Não Vamos vai mudar te o servir nada estilo. essa caneta, não é isso? Vamos fazer mais isso, aquilo. Porque o Monjaro, na verdade, ele vai fazer tudo isso. Ele é tudo isso que ele promete. Ele há um emagrecimento de 20 até 30, 29 a 30% do peso que você se encontra hoje. Porém, tem que ter o esforço do Fabrício. Entendi. Como a bariátrica, como qualquer tratamento. Porque eu vou ter que trabalhar primeiro o Fabiola, mas estilo. bem da verdade, desde que começou o Ozempic, né? Que vocês já usaram muito. Vocês usam o Wegovy muito Sim, ainda, né? Que é a sim. semaglutida. Agora é a tisapartida, né? Tisapartida, Que é o que Monjaro. veio- Tá chegando uma nova ainda no mercado, né? Retatrutide, Retatrutide. que ainda não foi lançada. Estão em estudos. Estão em estudos. Há Essa muito promete queimar muito. Muito. Mas isso sim é só um coadjuvante. Ajuda Sim. no tratamento da terapêutica médica. Na verdade, o médico vai acompanhar o paciente por um todo. O estilo de vida, alimentação, a Sim. parte funcional desse paciente. Às vezes o paciente tem um problema de tireoide, esse paciente está com um problema metabólico, que não é uma caneta Que vai não é resolver. só a caneta que vai Que não resolver. é. É por isso que tem gente que fala assim: eu escutei na televisão aquele fulano, que é um verdadeiro charlatão, aqui a caneta. Não, não é a caneta. Não é a caneta. É o acompanhamento e, se necessário, a caneta. Né? Fabiola, hoje eu sei que você trabalha lá no seu consultório multifatorial. Inclusive, você está trabalhando com exercício físico do Isso. paciente também, né? Isso. Tem uma novidade sua, e nós estamos pesquisando há 24 horas, né? Eu, como médico, fui estudar, de uma esteira, a novidade que perde 1.000 calorias em única sessão de 30 minutos. Me conta esse negócio aí. Body Shape, ela é uma máquina onde tem o infravermelho e ela tem vácuo, uma pressurização negativa, com inclinações. Né? Ela não é uma esteira comum. Você correr numa esteira Eu comum... vi na internet, ela é uma casa, um negócio gigante. É um Você entra lá barril. dentro, é um barrilzão, né? Em Só fica chama. bem dizer a cabeça do lado de fora. Hã? Ela é um barril em chamas
que você coloca uma pressurização, que a pressurização a vácuo negativa faz com que, como se você corresse com 20 quilos nas pernas, numa temperatura até 50 E o paciente graus. aguenta? Eu tenho um paciente de 70 anos, batendo bolão de 800 calorias. Sério? Porque 800 calorias. não fica fadigado, nada na hora? Não, porque o infravermelho ele trabalha regenerando, né, articulações, que é aquele mesmo infravermelho que os ortopedistas usam nas lesões. Entendi. Então, é vários feixes na lateral, de frente e de costa. Então, só fica dentro, lá dentro, só ficou parte do fica corpo da lá de fora. cintura para baixo, né? Preso, é uma cinta que te prende, te puxando para frente, tu brigando contra a gravidade de te jogar para frente e para baixo. Entendi. Então, o paciente hoje, idoso, que ele não tem uma força motora, eu estou colocando ele na esteira, porque eu preciso. O paciente sem músculo, ele entra em demência. Né? E ele só vai conseguir aderir. Realmente baixa de peso. Baixa, queima mesmo. queima, 1000 calorias. Queima. Muita coisa. Você é 2 hambúrguer que eu deixei lá na esteira. Você imagina o que é 50 graus. Você correndo no sol quente. Fabiola, então, assim, ao longo da semana ali de alguns... Rapidamente, a pessoa realmente dá uma secada, Sim, né? ela trabalha no lipedema, ela trabalha... entendi, lipedema. A melhorar a textura da pele, na flacidez da pele. Ela não vai tornar aquela... Eu estou sabendo, uma médica ontem, uma amiga minha me encontrou e falou assim, Fabrício, não tem horário, eu preciso, fala com ela, né? Já que você vai entrevistar ela, fala com ela para ela conseguir um horário para mim. A procura está tão grande assim. Está muito grande, graças a Deus, assim, as pessoas estão entendendo. Mas tem que ter um acompanhamento médico. Tem que ter, porque a gente tem que pressionar o paciente a mudar o estilo de vida, né? Eu tenho, às terças-feiras, a partir das 10 horas, tem um personal que articula mais ainda, né, nessa máquina. E a tendência é a gente trazer cada vez mais novidades. Posso fazer uma pergunta um pouco? Quantos quilos você baixou? Eu baixei 20 quilos. Você baixou 20 quilos? 20 quilos, de agosto para cá. Eita Deus, é muito... E aí a manutenção é na máquina, né? Eu precisando baixar só 8, ó, gente. Já pensou? Pois vamos para a máquina. Eu vou lá com ela. Né? Gente, daqui uns dias vocês vão ver o magrinho. Na máquina não Ela já me convidou mesmo. A Fabiola é uma amiga especial. Quer que eu marque qual horário que você quer? Fabiola, vamos lá falar dessas canetas. Você ainda usa muito o Egov, paciente? Uso. Quando o paciente é o fã do carboidrato. Aí ele entra na Egov tranquilo e vai ter sucesso. Só que o tratamento não para em 1 miligrama. Entendi. Eu tenho um amigo meu muito conhecido aqui do AC 24 Horas que ele estava usando o Monjaro, tá? Monjaro. E ele parou de dezembro para cá, do Natal para cá, ele parou de perder peso. O que aconteceu, hein? Será? Fez um efeito platô. Isso, né? Ele provavelmente entrou no efeito platô porque talvez quem está acompanhando não pressiona para a atividade física. O corpo está entendendo. E ajuste de dose, etc. E ajuste de dose a cada pesada. Na verdade, ele está faltando acompanhamento. Ele está tomando só o medicamento, não está sendo acompanhado, ótimo, né? Ele está perfeito desse jeito. Ele está perfeito assim, mas Vamos aqui, bora explicar esses negocinhos. O que é isso daqui? Pega aqui. Tu é que domina esse negócio. Essa é a danada de uma Lily americana. Lily, mostra aqui para isso. A Lily americana, que ela é uma dose única, né? Ela vem com líquido aqui dentro. E aí, quando eu vou aplicar em você, giro para o verdinho que está aqui, aperto aqui, a tua dose foi completa. Travou a caneta. Tá. Descartável. Essa é uma vez por semana? Uma vez por semana. E temos, né, a... Tá aqui atrás, gente, que está no gelo, que não pode ficar fora do gelo. Não pode ficar. Porque uma caneta não é barato também. É uma caneta que, quando ela chega no Brasil, ela passa pela Receita Federal. Ela existe um Anvisa, tudo, né? Existe o QR Code dessa caneta, na caixa e na receita dela. Todas duas. Tá aqui o QR Code. Altamente controlado. Ela só vem para médico, pra né? médico. Ela não é vendida em farmácia. Não, ela não está vendida em farmácia. Até porque isso é muito perigoso em farmácia, né? Isso tem que ser usado, né? Isso. Então, com médico. Então, tem que ter um especialista cuidando do paciente usando isso. Isso. Não é chegar, gente, só injetar, não, tá? Não mesmo. Não. E aí a importadora fica no aguardo da Receita Federal, ver a veracidade dessa caneta, aonde a Receita Federal encaminha... São americanos esses produtos. Essa daqui é uma Lily europeia, com diferente. Tá, entendi. Você vê o líquido aqui dentro, né? E tá aqui. Isso aqui é uma nova, né? Da paciente que está em uso. Tá. Então, aqui está aqui. Tem a agulha dela é igual a da Egov.
tá bom? Então, é uma paciente que preferiu comprar dela, vindo através de importadora para a gente. E depois que ela passa na receita, ela vai para a Anvisa. Entendi. E aí depois que é liberado para vocês. Importadora. A importadora. Aí depois da importadora que repassa para vocês. Por quê? Porque entra a Anvisa. Porque ela quer saber o grau de refrigeração que veio a caneta. Entendi. Senão, não libera para a importadora. Entendi. Então, essa é o motivo. É uma dose por semana? Uma caneta como essa dura quanto tempo? Dependendo do teu protocolo. Do que eu quero para ti a cada vez que tu pesa. Entendi. Então, por isso que o tratamento tem que ter acompanhamento médico. Não aventure com Tizepartida, Monjaro, mais conhecida como Monjaro, Fabiola, sozinho. Eu vi lá em São Paulo, eu vi um problema que teve lá em São Paulo, de um médico usando, injetando no paciente, só que o paciente não tinha acesso a que medicamento. Isso é completamente errado, não né? existe isso. Isso não existe. O paciente tem que saber o que está tomando, eu né? tiro da minha refrigeração, na frente da paciente, tá o nome da paciente escrito na caneta, porque eu escrevo com um pincelzinho de cada paciente. Tem tudo anotado? Tudo Você sabe qual é a dose que vai, que vem, Na né? hora que ele pesa, tudo. Show. Na hora que chega no meu consultório, eu só tiro o lacre Esse dela paciente, na frente. ele tem que ir uma vez por semana contigo. Uma vez, toda sexta-feira, a galera... Hoje um protocolo aí dura quanto tempo? No meu, demora 60 ou até 90 dias, depende do peso do paciente. 60 dias? 60 dias. É rápido assim? É. É rápido? Rápido. Mas depende mais dele do que de mim. Tá. Mas depende se ele fizer direitinho, se ele fizer direitinho, como ele fez com a Fabiola perdeu 20 quilos, 20 quilos. A minha filha perdeu 30. 30 quilos. 30 quilos. Entendeu? Gente, Mas assim... Fabiola, 4 vezes na semana na academia. Com cirurgiões aqui, a caneta ela não veio para substituir a bariátrica. Isso é fato, porque tem a bariátrica, mas ela trouxe uma revolução na perda de peso, Sim. né? Como esse negócio está revolucionando? Na verdade, a caneta ela te dá tempo de pensar no alimento. O obeso não pensa, ele só come. Entendi. Ele come por emoções. Entendi. Se eu como por emoções, o Fabrício pode ter preparado o melhor banquete para mim. Mas eu não sei o amor que tem naquela alimentação, porque eu como por emoções. Eu não pensei na mesa. Ela inibe completamente a saciedade. Você come ali por comer. É. Né? E algumas coisas perdem, é uma perdem a bariátrica graça. química, né? Sim. Bariátrica química. Ela veio para isso, na verdade. Mas, Fabiola, aí tá. Veja bem, se o público, né? Você sabe que o público acreano é bem exigente e a gente quer falar do pós agora também. Tá, eu usei essa caneta, fiz lá um protocolo com você de 60 dias. Eu perdi 10, 15, 20 quilos, que depende de mim. Porque também se eu tô lá usando essa caneta, fazendo um tratamento, deitado, comendo doce, indo para feirinha, tomando sorvete de manhã, tarde, de noite, eu não estou ajudando. Eu faço a minha parte, né? A médica fazendo a dela, com as medicações, com todo esse multifatorial, endócrino, alimentação, academia, né? Entro numa esteira como essa, faço conjunto. Nesse conjunto, eu perdi 20 quilos. Olha onde é que a gente está levando nossa entrevista. Um exemplo. Esse é exemplo, tá, gente? Aí tá, eu perdi 20 quilos. Fabiola, tá bom. Perdi 20 quilos, tá ótimo, dei guarda-roupa, tô lindo, maravilhoso, do jeito que eu queria. E agora? Como diz, tem um agora, seu Zé, né? Agora. Tem um agora, seu Zé. E agora, seu Zé, daqui para frente? E agora, doutora Fabiola, existe o protocolo do pós, né? O acompanhamento. Tá, existe o pós, o acompanhamento. Já não é mais com caneta. Não, pode ser com a caneta. Pode ser doses a cada menores, 15, 20 dias, né? O vai desmamando. Desmamando ele. Desmamando. Ele sentindo que eu estou soltando a mão dele sem ele perceber que eu estou soltando a mão dele. Porque ele mudou o estilo de vida. Entendi. E aí os compulsivos... É tipo aquela do cortar o cordão umbilical. Agora eu vou cortando o cordão umbilical. Vai puindo o negócio. Né, eu vou... Vai, meu filho, vai. Daqui um dia... Excelente, era isso que eu queria com você. Porque quem muda o estilo de vida não volta mais, Fabrício. É verdade. É porque a vida é um estilo de vida. E aí, é estilo. O que mais eu trabalho dentro do consultório, que eu tenho uma paciente que ela disse que, doutora, a senhora é coach. A senhora é coach sem saber que é coach. Né? Porque eu brigo contra a balança desde os 12 anos. Meu pai, ele pesava 56 quilos. Paciente diabético. Você imagina um paciente diabético, 56 quilos, não, ele vestia 56. Ele era super obeso, Super então. obeso. Super obeso. Né? 56 foi quando já foi o final da vida dele.
Fabíola, você perdeu seu pai e ele jovem ainda, né? Meu pai tinha 59 anos dentro de 59 um... anos. Faleceu dentro de uma UTI, fez aniversário dentro de uma UTI. Foi mesmo, Fabíola, complicações. A história da Fabíola, gente, é uma história forte de superação, né? Perdeu o pai, a família, e ela lutou muito para ser médica, para chegar onde chegou, né? Eu conheço um pouco a história dela, passou muita necessidade para chegar, né? Necessidade mesmo, até restrição alimentar, né? Para se tornar uma médica. Eu sempre falo, a pessoa que guerreia na vida e enfrenta as maiores dificuldades, a morte, as doenças, né? A fome e a escassez são aqueles que precisam vencer. Ela é uma médica de sucesso hoje, porque ela lá atrás superou, como mulher, sozinha, ainda jovem, as maiores dificuldades. E detalhe, ela ainda teve que superar tudo isso, mãe, e cuidar da sua filha, né? Eu estou tocando nesse assunto aqui com vocês, porque hoje, olha, a Fabíola, médico de sucesso, não, a Fabíola, né, tá bombando, né? Poxa, é porque nós temos, normalmente, de ver só o momento e não ver a história, né? O momento. Quem vê o momento, muitas vezes não vê a história. Mas eu estou na frente de uma das pessoas de maior superação desse estado do Acre. Não vou partir em detalhes, mas ela é um fenômeno. Gente, voltando aqui, Fabíola, que eu também me emociono muito com a sua história, né? E você é uma pessoa fenomenal. Obrigada. Falo isso pra você. O que é isso aqui, Fabíola? Tu trouxe aqui pra gente. Ó. Essa é a famosa, né? Que famosa? Famosa que vende aqui no Acre, Brasil inteiro, né? Que negócio é esse? Isso aqui é a manipulação da T-Z-partida. E existe? É original? Não é o original. Não mesmo. Manipulando, manipula aqui? Manipula no Brasil. No Brasil. Existe uma lei desde 1996 que autoriza... Essa é a pirata, então? É a piratinha. Mas ela funciona muito. Ela funciona? Tá? Só tem que ter cuidado. Ela é legalizada, então? Legalizada pela Anvisa. Tá? Tem uma nota técnica, eu vou mandar para você. Não é original? Não é original. Eu explico bem isso para o paciente. Ela é a T-Z-partida. Na verdade, o Monjaro ele começou como Zepbold, que é uma ampola igual a essa, nos Estados Unidos. Você ainda acha a Zepbold nos Estados Unidos. E lá super manipula. Super manipula. Só que assim, nós temos que ter cuidado. Ela é aquele medicamento similar. Isso. Na verdade, não é um pirata, né? É um similar que a Anvisa liberou e diz o quê? Não tem quebra de patente da Lilly. Porque eu escutei de um grande professor de medicina aqui, que ele falou assim, Fabrício, não existe T-Z-partida, ela é só o Monjaro, ela não quebrou patente ainda, e assim, ela só tem original, não tem esse negócio de aspirar e com agulha de insulina. E eu estou te vendo aqui, você está trazendo aqui, realmente você está tirando a dúvida agora. Ela até tem... Tem, mas não é o original. Não. E o efeito não é o mesmo. Não, até porque o Monjaro ele não foi feito por emagrecimento. Ela foi uma insulina para obeso diabético. Né? Ela foi ao longo dos estudos dela, se viu o poder de emagrecimento ocasionado por ela. O Ozempic lá atrás não foi para emagrecimento. Não, ela nem Aí o EGOV já começou, vamos para emagrecimento, né? A Ozempic, na verdade, ela não é nem liberada para emagrecimento. Não Eu não posso dizer... O EGOV já é, né? Aí o EGOV disseram assim, vai Ozempic na frente para a gente ver. Marketing. Eu uso canetinha, né? Emagreci com canetinha. Né? E aí eles viram que 1 miligrama de Ozempic não emagrecia ninguém e que ocasionava até o peso. Que é a mesma semaglutida. Aí criaram a de 2,4. A de 2,4, porque ela vai... A de 1 miligrama passa para 1,7, de 1,7 para 2,4. Aí essa emagrece também bem, É um ano de tratamento. Um ano. Um ano. O Monjaro é quanto tempo? 62. Um ano é até 72 semanas, Monjaro. Você pode usar no paciente. 72 semanas é mais de um ano. O efeito dele é muito rápido, né? Sim, o efeito dele é magnífico. Agora partindo aqui, vamos falar de efeito colateral? Efeitos colaterais. A pessoa começa... Eu conheço um colega, não é médico, mas um grande amigo meu que ele usou. Eu vi ele com a cara de doente, sabe? Sarcopênico, aquele paciente anêmico, derretido. A gente fala paciente geleia, virou uma geleia. Ela faz isso, mas queima, isso... Né? Mas eu estava também vendo o Wesley Safadão, que ele usou ela. Ele soltou, tá nas redes sociais dele aí. Sim. Que ele usou ela, né? Tá nas redes sociais.
Mas aí ele teve um acompanhamento com coenzima Q10, com outros medicamentos para segurar a musculatura dele. Sim. Não sei se usou ali algum ergogênico, coisa, né? Alguma testosterona, alguma coisa. Que ele perdeu gordura visceral, tudo secou, sim, mas manteve a musculatura e você vê ele sumamente saudável. Sim. Fabiola, essa é a minha preocupação, até eu de usar, porque eu sei que para baixar de peso. Eu posso usar, mas no acompanhamento eu não quero perder músculo. Eu não quero ficar com cara de doente. Eu não quero adoecer com a caneta. Sim. Eu quero emagrecer, eu quero deixar de ser obeso de uma forma saudável. Sim. Claro que a melhor forma saudável é dieta e exercício. Isso daqui é só um coadjuvante, né? Isso. Ele é só, na verdade, aquilo que você tem pressa para acontecer. Na verdade. E quando, de fato, há necessidade, porque nem todos têm, né? Sim. Porque eu vou passar por uma avaliação com você, você vai falar assim para mim, não vejo necessidade de você usar isso. Não vejo. Sim. Não tem. Não, você tem necessidade, porque você tem resistência à insulina, etc. Sim. Metabolicamente você está assim, seu gasto calórico, né? Você tem esteatose, você tem uma síndrome metabólica e etc. Então, Fabrício, no custo-benefício e de uma forma saudável, eu te aconselho a usar. É por isso que precisa do médico, tá vendo? Não dá para ir para charlatão. Eu vim trazer hoje aqui uma entrevista para vocês, um pouco polêmica, mas de realidade. Trazer veracidade e trazer informação de qualidade, uma medicina que entrega verdade, que entrega vida saudável de verdade. E não deixar o paciente depois doente, às vezes até mutilado psicologicamente e fisicamente, tá? Na grande realidade, não tem um emagrecimento sem perda muscular. Quem vender isso para você está mentindo. Mas nós temos que o dano causado... Mas dá para proteger bastante, no emagrecimento, por isso que servem os exames. Entendi. Para que a gente tenha que intermediar no processo do emagrecimento. O acompanhamento, as medidas, a antropometria do paciente, né? A bioimpedância do paciente. Bioimpedância constante. Sim, a bioimpedância do paciente ela é importantíssima nesse processo. Fabiola, eu estou falando para uma população de quase 1 milhão de habitantes no Acre, né? Essa entrevista ela vai para o Peru, Amazonas, Bolívia, né? Corre o mundo através das redes sociais. E eu, particularmente, não é que a gente está fazendo aqui, mas são poucos no Brasil e no mundo que a gente confronta mesmo. Sim. Nós estamos fazendo uma entrevista aqui de confronto de realidade. E assim, você é uma pessoa... Eu gosto muito de você porque você é uma pessoa muito transparente, muito preto no branco. Então, assim, precisa do acompanhamento. Todos. Precisa do... Fabiola, e para achar vaga no teu consultório? As meninas lutam. Muitas das vezes, as meninas, quando estão congestionadas lá no meu Instagram, as meninas entram em ação no WhatsApp do Ramalho, coloca o Instagram dela, não esquece de colocar o Instagram, né? O contato da Fabiola. Eu queria que você seguisse a doutora Fabiola Helena. Tá aí, a doutora Fabiola Helena, @ doutora Fabiola Helena. Vamos seguir ela, vamos acompanhar. Você fala com ela no Instagram, tá lá, tem os contatos, telefone, WhatsApp, etc. Você que precisa realmente perder peso, levar uma vida saudável. Olha, gente, não adianta ter dinheiro, não adianta ter carro novo na garagem, se a saúde está uma porcaria. Pelo contrário, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Fabiola. Corre muito. Na esteira você corre 30 minutos. Eu vejo em você um crescimento assim, explosivo, porque você é uma pessoa, além de muita técnica, muito estudo, muita responsabilidade com o paciente. Desde o que eu te conheço há mais de 10 anos, você é uma pessoa muito responsável com os pacientes. Eu não seria louco e nem transigente de trazer uma pessoa aqui para entrevistar que não tenha responsabilidade, porque aqui está o nosso nome, né? Está a nossa história, né? Tem a história do AC 24 Horas e a história do médico Fabrício Lemos. Então, assim, nós trouxemos aqui uma pessoa com muita responsabilidade, com muito critério no que faz e que ama o que faz, né? Fabiola, o que vem de novidade aí? Me conta. A retatrutide, né? Dentro dessa daqui, nós temos um análogo de GLP-1 e GIP. E dentro da retatrutide... Esse GLP-1, ele inibe... Isso, ele dá só aquela saciada, né? Pra quem tira a fome. Muita náuseas, né? Os pacientes relatam. É bom a gente falar isso tudo, né? Das náuseas, né? As náuseas, não existe almoço de graça, né? Não, na EGOV nem existe, né? Ela é pancada mesmo. O que mais dá efeito adverso? A constipação. O EGOV e a Mounjaro?
O Egov. O Egov dá mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. É isso eu tinha Só estudado já. que o Monjaro, ele, como diz o Wesley Safadão, ele te deixa meio lento, porque ele te dá aquele pensamento. Eu tenho que pensar para comer. É a história do pensamento. Né? Hoje, já se bate nos congressos falando o quê? Que a gente tem que descobrir o padrão. Mas tem paciente também que não tem Não sintoma sente nenhum. nada. Eu tenho uma de 70 que não sente nada. Você precisa ver, muito fofa. E o padrão alimentar do paciente. Se ele é um padrão beliscador, se ele é um padrão do quem é ele no carboidrato, quem é ele no doce. Né? Então, tem um padrão chamado padrão hedônico do paciente. Então, não se trata o Fabrício como eu trataria o doutor fulano de tal. Tem aquele paciente que ele adora fazer dieta, aí quando é final de semana ele quer beber. É o lixo. Ele quer beber, quer viver uma vida de lixo no final de semana. Ele quer tomar cerveja, quer ir para as baladas, Posso? né? Quer ir... Isso não pode, né, Fabiola? Não deve. Não deve, né? Não deve. No Monjaro, ele já não deixa. Ah, ele não deixa? Não deixa você beber. Você até Sério? vai, mas você você vai não economizar consegue. com aquela porcaria de cerveja, né? Com bebidas, tudo. Com carboidrato, com excesso do doce, tudo isso. Até porque ela regula, né, o açúcar no sangue. Então, você não fica em busca aquela fome que a gente fala do diabético, que é aquela busca incessante de uma balinha, da busca do Vou te fazer outra docinho. pergunta aqui, né? E aquele paciente que quer ser magro? Ser magro também não é sinônimo de saúde, né, Fabiola? Não. Tem que ter o peso ideal. Ideal. Quando você chega no peso ideal do paciente, você mesmo já dá um stop, né? Já. Parou, chega. Aqui. Não, mas eu quero ser magra. Eu quero ser Gisele Bündchen. Eu quero roupa. Eu quero usar 36. Aí você, não, minha filha, calma aí. Todas né? nós, mulheres, queremos chegar no 36. Não, calma aí, minha filha, não é desse jeito, né? O cara usava 54, já está usando 40. Meu amigo, parou, né? Chega. Tem esse momento você dá um stop no paciente? Tem tanto de puxar a orelha sobre a atividade física, porque o que acontece? O obeso, ele acha que quando ele adentrar a academia, todo mundo está olhando para ele. Que nada, está ali todo mundo buscando o seu balde. Fabíola, eu queria depois fazer com você a entrevista 2, porque é muita coisa que a gente tem que te perguntar. Né? Eu nem entrei na endocrinologia ainda contigo, só estou aqui na parte metabólica, emagrecimento e um pouco. A gente não entrou nas questões hormonais, dela, que eu quero fazer uma segunda entrevista com você. Mas cabe aqui mais uma pergunta para você. Fabíola, eu emagreci, cheguei lá, né? Estou vestindo agora a roupa que eu queria, tudo. E agora eu quero ganhar massa, porque isso é um segundo tempo paciente com você. Eu quero me tornar... Não é um atleta, mas eu quero ter um condicionamento físico bom. Há essa possibilidade? Sim. Existe esse acompanhamento no meio também? do tratamento. No meio do tratamento começa isso? Sim, por causa que a Bio vem me dizendo, né? Ele está perdendo massa gorda, ele está perdendo massa magra. E aí é a hora que tem que intervir, né? Mas tudo no fisiológico. Eu não gosto de nada no supra. Eu não gosto de desaforo. Medicina não aguenta desaforo. Entendi. E a estética também não. Levando tudo dentro do fisiológico. Dentro do fisiológico. Perfeito. Fabrício, nós temos a maior farmácia ambulante. Somos nós mesmos. Nosso corpo? Nosso corpo. Eu só consigo produzir, só consigo ativar a minha farmácia fazendo o músculo trabalhar. Ele precisa entrar em estresse. Ele liberar o meu medicamento gratuito do SUS chamado Meu Corpo. Entendi. Entendeu? Então, a primeira coisa que você senta de frente comigo é eu descobrir quem é você na obesidade. Quem é o Fabrício numa mesa? Chegamos lá. Vai para o psicólogo, nutricionista, nós temos toda essa equipe. Tem o personal, nutricionista, psicólogo, temos fisioterapeuta para trabalhar nos lipedemas, né? Trabalhar na drenagem dessa mulher, que as mulheres são as que mais são acometidas, né? Então, eu tenho que jogar tudo isso e, aos poucos, ele aderir tudo isso. O maior pós-tratamento de Monjaro, de Egov, de bariátrica, é estimular o paciente à atividade física. Aí você fala assim, mas isso é caro, eu não vou não. Não, caro é ser doente, tá? E terminar, você não sabe o tanto que você chegar lá com 60, 70 anos e depois viver dentro de uma farmácia. E o dinheiro da sua aposentadoria todinho sendo entregue na farmácia. E isso é caro. Você não sabe o preço, na verdade, de um câncer, de um infarto, né, de um AVC, de um aneurisma, né, de viver uma vida inflamada. Isso é caro. Então, assim, se tem que se investir, invista em saúde, enquanto dá tempo. A vida é um sopro, né? Fabiola, eu quero te agradecer pela sua vinda aqui. Tem muita coisa para a gente perguntar.
nós vamos rapidamente fazer uma entrevista 2 com você e nós vamos te visitar. Nós queremos, né, a equipe do AC 24 Horas, para a gente ver lá como é que funciona inócuo, né? Sim. Eu quero te agradecer, quero te honrar pela pessoa que tu és, pela essa superação de vida e onde você está e o que você tem feito pela população, mais uma guerreira no estado do Acre, no trabalho da obesidade. E aqui nós viemos trazer verdades, confrontar o charlatanismo, né? Tirar esse charlatanismo que está demais, que tem chegado aqui no Acre também, não é só nas grandes capitais, né? E trazer a verdade e a clareza para o paciente. De qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, você pergunta lá no Instagram dela também, tá? Ela vai estar disponível. Eu quero te agradecer, te desejar todo sucesso, toda sorte de bênçãos, desejar que você cuide mais ainda da população e esse paciente que precisa chegue até o consultório e se sinta realizado, feliz e saudável. Exatamente. Eu quero deixar aqui as tuas considerações finais. Quero agradecer muito, muito, imensamente do convite que você me fez lá atrás e que agora deu certo da gente fazer. A endocrinologia, ela entrou na minha vida para eu entender por que talvez foi o meu anestésico da perda do meu pai. Eu perdi meu pai para o diabetes e meu pai era um obeso. Foi por isso. Então, a endocrinologia, ela é a massagem no meu luto. Ela é isso. E permitindo que muitos não tenham o mesmo caminho que teve o seu pai. Sim, que morreu aos 59 anos. Você está fazendo uma guerra de vida contra a obesidade para salvar vidas. A minha roupa azul hoje é porque ele gostava do azul. Do azul. E eu vim falar da obesidade. Como é que era o nome do seu pai? Josué Fernandes, professor Josué Fernandes. Que Deus o tenha e que é muito orgulho da filha que tem. Eu quero agradecer a você, a sua preferência, a sua audiência, desejar a você uma semana de muita vitória, de muita paz e falar para você, tem muita forma de tratar, tem muita forma de acompanhar. Eu quero te pedir que você acompanhe a doutora Fabiola Helena, @Fabiola Helena, ali no Instagram, e que você possa participar de um plano de vida, de emagrecimento, vida saudável, sair da vida inflamatória, vida de obesidade. A verdade é que o Acre é um dos campeões mundiais na obesidade. Dr. Dilson esteve aqui, Dr. Abraão Miranda esteve aqui, vários médicos passaram aqui, mais uma que está aqui, a doutora Fabiola Helena, falando sobre que é o mal da sociedade hoje, a obesidade, e que nós possamos a cada dia, eu, você, criarmos essa consciência e procurarmos pessoas como a doutora Fabiola para cuidar da gente e a gente cada dia emagrecer. Eu também estou lutando e um dia eu vou chegar ao peso ideal, né, e principalmente com a ajuda de uma pessoa tão querida como a doutora Fabiola. Desejo a você toda sorte e bênção e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.